Concurseiro Inilda e concurseiro Inildo do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar início aí à nossa aula 2 de Cachoeira de Macacu. As pessoas pediram bastante essa aula, né? A aula 2 aí do Estatuto do Servidor, e a gente vai dar continuidade aí, tá bom? Lembrando que se você gostar desse conteúdo, eu vou pedir encarecidamente que você deixe o seu like, aperta o dedinho ali no like, isso ajuda bastante aqui a gente continuar dando essas aulas para vocês, tá? Ajuda muito. Se inscreve no canal para você receber sempre as notificações quando a gente postar uma aula nova. E deixa um comentário aqui embaixo. Fala, né? Você pode deixar um comentário falando o que você acha de estudar online sobre lei orgânica, sobre estatuto, sobre o YouTube. O que você acha de estudar online? Como é a qualidade do estudo de graça no YouTube? Então a gente quer ouvir vocês também, até para a gente ver esse feedback de vocês. Isso também nos incentiva a continuar fazendo esse trabalho, que é um trabalho que a gente leva até você de forma gratuita. Então a gente quer saber a opinião de vocês, beleza? Não esquece do nosso material aqui embaixo, ó. A gente tem 50 questões, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição da aula da lei orgânica, porque já tem aula da lei orgânica, já tem aula do estatuto e já tem aula do regime de previdência social. Na aula da lei orgânica, eu vou deixar o link aqui embaixo, eu vou explicar como é que funciona aquele edital, porque o edital está meio confuso ali, né? Então eu explico que a lei, existem leis que estão complementando outras, que estão atualizando outras, que você só precisa estudar 5 PDFs, que é a lei orgânica, a lei do Estatuto do Servidor, que é essa, a lei do plano de cargos e carreiras, da administração do Poder Executivo e a lei do regime de previdência social de Cachoeira de Macacu. Então são 5 PDFs só que você precisa estudar. Desses 5, a gente tem material para 3, que é 87 questões da lei orgânica, 50 questões do estatuto, que é esse que a gente vai dar aula agora, e 60 questões do regime de previdência. Desses 3 PDFs, você tem aí, desses 5 PDFs, você tem 3 que você pode treinar fazendo exercícios. Além disso, dos exercícios, tem nossas aulas aqui também, que a gente está dando também para essas 3 matérias. Lei orgânica, Estatuto do Servidor e o regime de previdência. O plano de cargos e carreiras é um documento muito pequenininho. Então, assim, se você fizer uma leitura rápida, você consegue absorver. E a lei da administração do Poder Executivo, assim, pouquíssimas coisas dali vão cair, porque, né, você tem que entender quem é que trabalha com o prefeito, quem não é, quem é cargo comissionado, quem não é, enfim. Você vai entender como que funciona o Poder Executivo. O Poder Executivo é exercido pelo prefeito, pela prefeitura. Então você vai entender como é a administração da prefeitura, quais são os cargos, né, quem são os secretários, enfim. Então é um documento também muito tranquilo. A gente pegou mais esses documentos da lei orgânica e do estatuto, que são documentos que a banca exige mais, vai pedir mais questões sobre esses assuntos. Show de bola? Então, vamos dar continuidade aqui para essa aula de hoje. A gente vai falar hoje dos vencimentos e da remuneração. Então, aqui, né, vencimento, o que é vencimento? Vencimento é o seu salário. Sempre você vai lembrar que vencimento é igual a salário. Por quê? Porque se alguém te pergunta quanto que você recebe de vencimento, aí você vai falar R$1.400, no exemplo, R$1.400. E qual é a sua remuneração? Aí já é diferente, tá? Então é bom você lembrar desses conceitos, porque com certeza a banca pode pedir isso daqui, ela troca, ela vai inverter. Ela vai dizer que vencimento é remuneração e que remuneração é vencimento. Mas vamos entender o que é vencimento. Você já sabe que vencimento é salário. Se é salário, ele é fixo. É um salário fixo, né? Então, vencimento é a retribuição pecuniária. Pecuniária vem no latim, quer dizer pecúnio, que quer dizer o quê? Dinheiro. Bufunfa. Money. Ó, dinheirinho na conta. Dinheiro. Tá? Quer dizer dinheiro. Então, o salário, né, vencimento é igual a salário, é a retribuição em dinheiro pelo exercício do cargo. Exercício é o quê? Você trabalha para ganhar. Exercício é você exercer a sua função.
Então, você recebe um salário toda vez que você entra em exercício do seu cargo. No final do mês, você recebe o seu salário. Agora, olha o ponto-chave aqui do texto, fixado em lei. Olha a diferença aqui, vencimento ele é fixado em lei, remuneração é estabelecidos em lei. Então, toda vez que você vê vencimento, você vai ver que é fixado em lei. Por quê? Porque é tudo um conjunto. O cargo público ele é criado também por lei. Ele tem um nome próprio, né? Por exemplo, você vai exercer o cargo de agente administrativo, um exemplo. Esse nome, agente administrativo, quando o cargo foi criado tudo junto. Então, cria-se o cargo, agente administrativo, vai receber quanto de salário? Vai receber X. Então, o salário é fixado por lei também. E quantas vagas vão ter? Aí vai ter X vagas. Então, como a administração, ela tem, né, como o município, ele tem o poder para criar cargos, criar e extinguir cargos, ele tem, né, esse poder. Então, o vencimento é o seu salário, que é pago todo final do mês, ele é fixado em lei, né, nunca inferior ao salário mínimo, então você nunca vai receber um salário inferior ao mínimo, reajustado periodicamente, porque você ganha também por tempo de serviço, né? Então ele vai ser reajustado periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo, né? Sendo vedada a vinculação. Essa vinculação que ele fala aqui é, por exemplo, se criar uma lei que todo mundo vai receber 2 salários mínimos. O seu salário que você recebe é organizado pela administração pública, não é organizado pela iniciativa privada, né? Então, se houver uma lei que diz que você vai receber 2 salários mínimos, você continua recebendo um salário mínimo só. Por quê? Porque tem a ver com quando eles fazem a escolha do salário de cada cargo, eles fazem de acordo com o orçamento que eles têm ali anual, porque existe um orçamento, existe a lei orçamentária. Então, eles não pode haver né, uma modificação no salário sem que haja um planejamento orçamentário. Então, é proibida essa vinculação, é proibido o reajuste automático, a não ser que você, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, vamos supor que você entrou agora, está recebendo um salário mínimo, e aí você entrou no começo do ano e o presidente escolheu que o salário mínimo não é mais 1.400, é 1.500. Aí sim você é reajustado, né, de acordo com a lei, porque você não pode receber menos do que o salário mínimo. Mas se você recebe um salário maior e acontece um reajuste no salário mínimo, o seu salário fica intacto. Agora, pode acontecer também, que ele está falando que há uma exceção, né? Pode acontecer também de que você tem uma decisão judicial e aí precisa existir essa vinculação automática. A vinculação é como se você mudasse a lei e aí tivesse que automaticamente mudar o salário. E isso não acontece, só acontece, né, de acordo com decisão judicial, né? Então só acontece de acordo com interesses da administração pública, não é uma coisa automática que vai acontecer sempre, ok? E aí a gente vai falar da remuneração. A remuneração, ela é uma forma de vencimento também, só que ela acrescenta, né, vantagens pecuniárias, vantagens em dinheiro, né? Tanto permanentes como temporárias, estabelecidos em lei. Então, qual é a diferença? A remuneração engloba tudo. A remuneração, você vai falar assim, quanto você recebe de vencimento? Eu recebo R$ 1.400. Quanto que você recebe de remuneração? Aí você vai falar, eu recebo 1.400, mas eu recebo também adicional noturno, eu recebo auxílio moradia, eu recebo hora extra, enfim. A remuneração engloba todas as vantagens pecuniárias, né? Engloba tudo. Então a banca ela pode te confundir nisso, tá? Ela pode dizer que remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público. Tá vendo que dá para confundir? Então se você vê que é fixado em lei, opa, fixado, se é fixado em lei é salário. O salário ele não pode ser menos do que o mínimo, então é fixado em lei. A remuneração não, a remuneração ela pode variar. Ela pode variar de acordo com, né, de repente você vai viajar, aí tem as diárias. A gente vai falar sobre isso. Tem as diárias, né? Aí vai entrar na sua remuneração.
tá? Então, para você não confundir salário, vencimento, no caso, com remuneração. O vencimento, que no caso aqui é o salário, eles são irredutíveis. Ele não pode ter um reajuste para diminuir, pode ter um reajuste para aumentar, mas para diminuir não, tá? É assegurada a isonomia, ou seja, a igualdade, né? É assegurada a igualdade de vencimentos para cargos iguais, cargos e responsabilidades iguais. Então nada mais justo, né? A igualdade aqui do vencimento para cargos e atribuições iguais ou assemelhadas, do mesmo poder ou entre funcionários dos poderes, ressalvados, existe uma exceção aqui, ó. Quando ressalvado é uma exceção, vantagens de caráter individual. Então vamos supor que você vai viajar para a administração escolheu que você viaje para uma cidade que o custo de vida é maior. Então ela pode colocar aí um auxílio moradia, né? Ela pode adicionar no seu salário. Então mesmo que você esteja trabalhando na mesma função, você pode receber uma vantagem de caráter individual. Por exemplo, você trabalha mais tempo de casa, você tem lá 15 anos como na sua função, no seu cargo. E aí chega alguém agora. Claro que você está exercendo a mesma função que ela, mas você vai receber mais pelo tempo de casa, porque a cada 3 anos o funcionário ele recebe um valor, né? Se eu não me engano são 10% de aumento do salário, que a gente vai estudar aqui ainda. Então existem essas características individuais e relativas à natureza do trabalho. De repente você trabalha, né? Você ganha adicional noturno, mesmo que seja a mesma função, você trabalha de noite e ganha um adicional noturno. Ou local de trabalho, de repente você está trabalhando num local que é perigoso, né? Então você ganha por periculosidade, insalubridade, que são coisas que a gente vai falar aqui também, tá? Então existe a igualdade das funções, mas existem as exceções. Show? Maravilha. Nenhum funcionário poderá perceber, ou seja, receber mensalmente, a título de remuneração, ou seja, vai englobar tudo, né? Vai englobar o seu vencimento. Vou até colocar aqui. Vai englobar o seu vencimento mais vantagens, né? Mais vantagens. Tá? Então aqui você não pode receber mensalmente a importância superior à soma dos valores recebidos como remuneração pelo prefeito, ou seja, você não pode, se o prefeito recebe 20 mil e o presidente da Câmara recebe 20 mil, você não pode receber 21 mil, englobando tudo, vencimento e vantagem. Você sempre tem que receber mesmo do que o prefeito ou o presidente da Câmara. Beleza? A menor remuneração atribuída aos cargos públicos não será inferior a 1,40 avos do teto de remuneração fixadas no artigo anterior. Ok? O funcionário perderá. Ele vai perder o quê? A remuneração dos dias que faltar ao serviço. Então, é pago, né? Você tem lá, ele vai fazer o cálculo quanto você ganha por dia. Se você ganha um salário mínimo, você vai ganhar em torno aí de 40 e poucos reais por dia. Então você vai perder a remuneração daquele dia que você faltar ao serviço. Ele só faltou colocar aqui injustificadamente, né? Porque se você faltar justificando, você não perde, né? A parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas iguais ou superiores a 60 minutos. Então você perde também uma parcela da remuneração diária pelos atrasos. Então chegou 1 hora atrasado, todo dia chegou 1 hora atrasado, no final do mês completou 30 horas. Então vai pegar essas 30 horas e vai perder de forma proporcional, né? As ausências, as saídas antecipadas. Então você chegou 1 hora atrasado e saiu 1 hora antes, 2 horas. Aí você vai pegar todos esses cálculos de forma proporcional e tem que ser iguais ou superiores a 60 minutos. Se você, né, sei lá, atrasou 40 minutos, aí já não entra no cálculo, beleza? Salvo por imposição legal ou mandato judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Então, aqui ele está falando muito provavelmente, vou te dar um exemplo bem clássico, que nós homens aqui, homens e mulheres, né? De repente você se separou, tem que pagar uma pensão alimentícia. Então existe uma imposição legal, né? Ou um mandado judicial.
para que você pague essa pensão. Aí pode haver o desconto. Entendeu? Salvo, ele está colocando uma exceção, salvo por imposição legal ou mandato judicial. Ou mandado judicial. Nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. A não ser que você pague pensão alimentícia. Aí pode, tá? Mediante autorização do servidor, ou seja, precisa da sua autorização, poderá ser efetuado desconto de sua remuneração em favor da entidade sindical, né, que é o valor que você paga lá do sindicato. Excetuada a contribuição sindical obrigatória prevista no seu estatuto. Então, existe uma contribuição sindical obrigatória também. As reposições e indenizações ao erário são os cofres públicos, né, serão descontados em parcelas mensais, não excedentes a 10ª parte da remuneração ou provento. Então, vamos supor que você tem que repor, né? De repente você não pagou alguma coisa, alguma multa, algum IPTU, alguma coisa, né? Você não pagou. Serão descontados em parcelas mensais, ou seja, você não precisa pagar de forma integral. E não excedentes a 10ª parte, ou seja, 10% da remuneração ao provento. Tá? Então será descontado até 10% do seu salário. Beleza? Show de bola. Então, se você precisar pagar alguma indenização aos cofres públicos, vai ser descontado em parcelas mensais. Você não precisa pagar um valor integral, vai ser parcelado. E não pode exceder 10% do seu salário, né? Você recebe 1.400, 10% de 1.400, se eu não me engano, se eu ainda estou bom de matemática, dá R$140, não pode passar de 140, né? Não sei se é 140 ou se é R$14. Se você tiver essa resposta, coloca aqui no comentário. Mas eu acho que é 140. Beleza? Beleza, show de bola. Então, o parágrafo único. Independentemente do parcelamento previsto nesse artigo, o recebimento das quantias indevidas poderá implicar processo disciplinar para apuração das responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis. Então, independente aqui do parcelamento previsto nesse artigo, você ainda pode responder aqui por um processo disciplinar para apuração das responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis. O funcionário em débito com os cofres públicos com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade extinta, terá um prazo de 60 dias para quitar a dívida, né? Então, a não quitação do débito no prazo previsto implicará a sua inscrição em dívida ativa. A dívida ativa, galera, é uma dívida do governo, né? Então, se você de repente tá devendo lá um IPTU, um exemplo, né? Está devendo lá aos cofres públicos, né? Então você está com uma dívida ativa com o governo. Então é uma dívida que você tem com o próprio governo, né? Então você tem aí que pagar essa dívida, né? Você vai ficar inscrito lá numa dívida ativa. Uma dívida ativa significa que você está devendo ao governo, né? Então, é mais ou menos isso daí, ok? Então, o vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora. Então, vamos supor, você está devendo um cartão de crédito. O cartão de crédito fala assim, ó, vou colocar você na justiça e vai ser descontado do seu salário em folha, essa dívida. Vai ser descontado lá que você está devendo um cartão de crédito aqui, vai ser descontado em folha. Não pode. A remuneração, o vencimento ou provento não pode ser motivo de objeto de arresto, de sequestro, de penhora, né? Exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes da decisão judicial. A única coisa que desconta no seu salário como funcionário público, desconta no seu salário, na sua remuneração ou no seu provento, é pensão alimentícia. Que aí sim a justiça pode exigir que você pague por conta das crianças, enfim, né? Então a única coisa que pode ser motivo de você ser descontado do seu salário, de forma automática. Porque se a justiça determinar, automaticamente, eles nem vão te perguntar nada. Automaticamente o seu salário vai ser descontado no caso de pensão alimentícia. Beleza? Maravilha. Aí a gente vai falar dos benefícios. Aí vai falar aqui das aposentadorias, né? Que é um assunto bem importante também, que é importantíssimo você captar essa mensagem. Então aqui no artigo 53, o servidor público ele será aposentado quando?
por invalidez permanente com proventos integrais. Então ele recebe o salário de forma integral, né? Quando ocorrente de acidente em serviço, então tem que haver um acidente em serviço. Aí ele vai falar as doenças aqui que são causadas, né? As doenças que podem provocar a aposentadoria por invalidez. Aí tem a moléstia profissional, a tuberculose ativa, a alienação mental, a neoplasia maligna, a cegueira posterior ao ingresso no serviço público municipal, a lepra, Deus que me livre, a cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível ou incapacitante. Olha essa palavra aqui agora, que eu acho que é a maior palavra que eu já vi na minha vida. E nunca vi essa palavra. Pondiloartoseanquilizante. Pondiloartoseanquilizante. Pondiolar, é difícil. Essa palavra aqui. Essa daqui. Nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, que é a osteite deformante, doenças contagiosas ou incuráveis, específicas em lei, e proventos proporcionais nos demais casos. Tá? Então, a invalidez, você vai ser aposentado por invalidez permanente, com proventos integrais, se você tiver um acidente de serviço. Teve um acidente de serviço e você, né, ficou impossibilitado de trabalhar, você tem aí a aposentadoria por invalidez. Se você tiver uma moléstia profissional ou tuberculose, alienação mental, neoplasia maligna, essas doenças todas aqui, todas você vai receber o provento integral. Nos demais casos de invalidez, aí você recebe os proventos proporcionais. Show? Maravilha. Compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, aos 70 anos. Claro que existe a Lei Complementar 152 de... Deixa eu ver, deixa eu conferir aqui. Existe uma lei complementar, que é a Lei 152, de 3 de dezembro de 2015, que ela regulamenta a aposentadoria compulsória por idade aos 75 anos com proventos proporcionais. Existe essa lei. Então, assim, estude com sabedoria, né? Aqui, o Estatuto do Servidor, quem é que cria o Estatuto do Servidor do município? É o município, né? A gente sabe que é o município. E aí fica essa dúvida, né? Às vezes eu vou passar a informação e aí o aluno, pô, Thiago, mas existe uma lei complementar que não é mais 70 anos, é 75. Tudo bem. Só que o estatuto, ele é feito pelo município. O município, ele tem autonomia, tanto administrativa, quanto política, quanto financeira. Se ela tem autonomia, significa que ela não... É claro, não é uma coisa assim... não existe hierarquia, é o que eu quero dizer, né? Entre os entes federativos. Então tem a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Os municípios ganharam autonomia, mas não significa que eles têm hierarquia. Não é a União que manda em todo mundo, né? Eles têm autonomia, claro que existe a harmonia, existe, né, a união entre eles, né? Eles trabalham de uma forma, digamos assim, conjunta, mas não existe hierarquia. Então, se eu crio um estatuto e eu tenho autonomia para criar o estatuto, e o estatuto é meu, eu vou seguir o que está no meu estatuto. Agora, a questão de prova. Você não vai chegar lá na administração pública e falar assim, completei 70 anos, quero me aposentar de forma compulsória. Não, aí a lei diz que é 75. Existe uma lei complementar que diz que é 75. Mas na hora da prova, estou falando eu coloco a informação que está no estatuto, tá? Eu sempre vou colocar a informação que está no estatuto. Porque se a lei está desatualizada, né, essa é uma lei, inclusive, que está atualizada, mas eles não atualizaram essa informação. Mas se a lei está desatualizada, aí não é culpa do candidato, né? Não é culpa. Mas em questão de prova, eu sempre coloco o que está no estatuto. Eu vou seguir
o que está no estatuto. Agora eu estou falando de mim. Se cair lá na questão 75 anos, 70, e você quiser entrar com recurso, ótimo também, tá todo mundo feliz, todo mundo tá certo, tá? Mas eu sempre vou seguir o que está no estatuto, ok? Show de bola. Então, compulsoriamente, ou seja, você se aposenta de forma obrigatória aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. E aí você pode se aposentar também de forma voluntária. Quando? 35 anos, se você for homem, 35 anos de serviço. Não esquece isso aqui, tá? E 30 anos, se mulher, com proventos integrais. Completei 35 anos de serviço, quero me aposentar de forma voluntária. Posso? Posso. Vou receber tudo integral? Vou. Pronto, acabou, ponto final. E aí, aos 30 anos também, você pode se aposentar, aos 30 anos de serviço, não é de idade, tá? Se você completar 30 anos de serviço sendo homem, ou 25 anos se mulher de serviço, com proventos proporcionais. Observe que isso aqui pode ser uma questão de prova tranquilamente, porque ela pode colocar, o servidor pode se aposentar de forma voluntária aos 35 anos de serviço se homem, e aos 25 anos, se mulher, com proventos integrais. O que você vai responder? Está errado. Né? Não é 30 anos que recebe integral, são 35. Então isso aqui é uma coisa que a banca pode brincar muito bem, presta atenção nisso aqui, que isso aqui pode cair na sua prova. Aos 65 anos de quê? Aqui é de idade. Aí é um homem aqui, 65, e 60 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. As exceções aos dispostos no inciso 3 da linha A e B, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, serão estabelecidas em lei complementar federal. Tá? Show de bola. Porque existe uma exceção, não sei se esse estatuto vai falar, mas, por exemplo, você trabalha com atividades insalubres, atividades perigosas, você trabalha menos, né? Não precisa trabalhar 30 anos de serviço. Então você trabalha menos por conta das condições perigosas. Então, ele está falando disso aqui. Mas essas exceções, elas vão ser estabelecidas em lei complementar federal, tá? É uma lei federal. A lei municipal disporá sobre aposentadoria em cargos ou empregos temporários. Beleza? Aqui o parágrafo 3 já foi atualizado. O tempo de serviço público federal, estadual, municipal será computado integralmente para efeitos de aposentadoria, disponibilidade e para concessão de adicional por tempo de serviço. Os períodos de licença-prêmio e férias não gozadas serão computados em dobro somente para efeito de aposentadoria. Então, o tempo de serviço, tanto federal, estadual, municipal, serão computados integralmente para efeitos de aposentadoria. Tá? É o tempo integral. Né? Integral. E disponibilidade para concessão de adicional por tempo de serviço. Agora, os períodos de licença-prêmio e férias não gozadas serão computados em dobro. Tá? Se você não tirou suas férias, é contado em dobro, somente para efeitos de aposentadoria. Os proventos da aposentadoria nunca inferiores ao salário mínimo serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração do servidor em atividade, e serão estendidos ao inativo os benefícios ou vantagens posteriormente concedidos ao servidor em atividade, mesmo quando decorrente de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se estiver dado a aposentadoria na forma da lei. Então ele está dizendo que os proventos da aposentadoria, nunca inferiores ao salário mínimo, você não pode receber uma aposentadoria inferior ao salário mínimo, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que modificar a remuneração do servidor em atividade, e serão estendidos também aos servidores inativos os benefícios ou vantagens posteriormente concedidos ao servidor em atividade. Show? Parágrafo 5º, o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, observado o disposto no artigo anterior. Então, o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos. Então, quem recebe a pensão vai receber o total do salário que ele recebia ou proventos do servidor falecido. É assegurado ao servidor afastar-se da atividade
a partir da data do requerimento da aposentadoria e sua não concessão importará a reposição do período de afastamento. Beleza? Então é assegurado o servidor afastar-se da atividade a partir da data do requerimento da aposentadoria. Então, a partir da data do requerimento da aposentadoria, o assegurado, né, é assegurado ao servidor afastar-se da atividade. No parágrafo 7, ele vai dizer o seguinte, ó, para efeitos da aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de serviço nas atividades públicas privada, rural ou urbana, nos termos do parágrafo 2 do artigo 202 da Constituição Federal. Então, para a questão de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de serviço nas atividades públicas privada, rural ou urbana. Então, se você tiver trabalhado nas atividades privadas, rural ou urbana, vai contabilizar tudo na questão de aposentadoria, vai juntar tudo. Você trabalhou lá 15 anos na iniciativa privada, na rural, na urbana, vai juntar tudo na questão para efeitos de aposentadoria. O servidor público que retornar à atividade após a cessação dos motivos que causarem na sua aposentadoria por invalidez, terá direito para todos os fins salvos para o de promoção à vantagem do tempo relativo ao período de afastamento. Então, o servidor que retornar à atividade após a cessação dos motivos que causarem sua aposentadoria por invalidez. Lembra que a gente estudou sobre reversão? Reversão é o retorno do funcionário público quando cessa a invalidez, né? A invalidez dele deixou de ser um inválido, ele vai ser válido agora, então ele vai retornar à atividade. Então esse período de afastamento, ele tem um tempo, né? Essa vantagem. Esse tempo de afastamento é contado, salvo, existe uma exceção, para o de promoção, né? Então, a vantagem do tempo relativo ao período de afastamento. Então, esse período de afastamento é contado, tá? Parágrafo 9, para o efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se estivesse no exercício. Então, para o efeito de benefício previdenciário, no caso aposentadoria, no caso de afastamento, né, de repente você se afastou por motivo de invalidez ou por motivo de licença, os valores serão determinados como se estivesse em exercício. Então, esse tempo que você passou afastado é como se você estivesse trabalhando. Então, ele vai contar lá, né, para efeito de benefício previdenciário, para efeito de aposentadoria. Porque quando você se aposenta, vai contabilizar o tempo de trabalho. Então, esse afastamento é contado como tempo de trabalho. Beleza? As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelo órgão ou entidades aos quais se encontrarem vinculados os funcionários. Show! Claro, é óbvio. O recebimento indevido de benefício havido por fraude, dolo ou má-fé implicará devolução ao erário. Então, se você cometer aí uma fraude, um dolo, né, uma má-fé, você vai ter que devolver o valor para os cofres públicos, do total ali que você auferiu. Então, tem que estar devidamente atualizado, então eles vão calcular de acordo com a inflação, de acordo com as atualizações, enfim, sem prejuízo de ação penal cabível. Então, de repente você não é preso, mas não são todas as situações. Ok? Aí a gente fecha a parte das vantagens. Aí a gente vai ver as vantagens aqui, ó. Tem as diárias, as gratificações adicionais e o abono na família. Esse abono da família é o salário família, né? Então, além do vencimento e da remuneração, então você tem aí o vencimento e a remuneração, acaba de entrar agora as vantagens, que são as diárias, as gratificações adicionais e o abono família. O que ele vai falar das diárias aqui? O funcionário que a serviço se afastar do município em caráter eventual ou transitório, que no caso é a mesma coisa, né? Para outro ponto do território nacional, fará jus a passagens e diárias. Então você vai receber ali uma diária, vai receber as passagens para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção. Tá? Então, se você for para outro lugar do território nacional, você recebe essas diárias. A diária ela será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, né? Então a diária será concedida por dia de afastamento. E aí vai ser a metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Beleza? Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o funcionário não fará jus às diárias. Então, se no caso de que o deslocamento da sede
constituir exigência permanente do cargo, o funcionário não fará jus às diárias. Beleza? Show de bola. O funcionário que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Show? Maravilha. Na hipótese de um funcionário retornar à sede em prazo menor do que o previsto pelo seu afastamento, deve restituir as diárias recebidas em excesso, em igual prazo. Tá? Show de bola. Essas aqui são as diárias. E aí tem as gratificações e os adicionais. Além dos vencimentos, além do seu salário e das vantagens previstas nessa lei, serão deferidas aos funcionários gratificações adicionais, que são elas: gratificação de função, gratificação natalina, adicional por tempo de serviço, adicional pelo exercício de atividades insalubres ou perigosas ou penosas, adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno e abono familiar. Então a gratificação de função é pelo tempo de serviço. A gente vai falar de todas elas aqui, né? A gente vai falar aqui, ó, da gratificação de função. No artigo 59, ele vai dizer que o funcionário investido em função de chefia é devido a uma gratificação pelo exercício. Então, você já ganha uma gratificação só pela função de chefia, você já ganha uma gratificação aí pelo exercício. Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em lei. A lei municipal, aqui no artigo 60, estabelecerá o valor da remuneração dos cargos em comissão e das funções gratificadas previstas no artigo anterior. Cargo em comissão é aquele que não necessita de concurso público. Agora, a função gratificada é aquela que você exerce quando você já é funcionário público e estável. Então, por exemplo, às vezes um lugar ele não tem um cargo de chefia, não foi criado um cargo de chefia para aquele lugar. Então aí você exerce uma função gratificada. Você vai receber uma função de chefia, né? Inclusive pode até fazer as duas coisas. Você pode exercer o seu cargo efetivo e exercer a sua função gratificada. Qual a diferença dos dois? Para você realizar uma função gratificada, você tem que ser um servidor estável. E para um cargo em comissão, também você pode ser um servidor estável, mas também você não necessariamente precisa ser. Porque aí o prefeito ele pode indicar pessoas para trabalhar na prefeitura, por exemplo, sem ser funcionário público. Claro que existe um percentual para ele chamar os de dentro também. Ele tem um percentual para chamar as pessoas que já são estáveis para trabalhar em cargos de comissão, né? Tem um percentual, se eu não me engano são 10%. Não sei se esse estatuto é 10%. Beleza. Então ele pode chamar as pessoas que já são estáveis para dentro e também pessoas que não são funcionários públicos. Então essa é a grande diferença. Função gratificada é aquela que o funcionário público já é estável, né? já é efetivo e ele exerce uma função em locais que não tem função de chefia. Então ele pode exercer inclusive as duas funções. No caso, cargo em comissão, você não pode trabalhar nos dois. Se você for um funcionário público efetivo, o prefeito vai te chamar para você trabalhar lá como assessor, por exemplo. Aí você vai, mas você tem que deixar o seu cargo efetivo. Claro que existem estatutos que te dão a oportunidade de receber os dois salários. Tem estatutos que você escolhe qual salário que você quer receber, tá? Então, a diferença é essa, de função gratificada e cargo. Cargo é cargo, função é função. Aqui no artigo 61, o exercício de função gratificada ou de cargo em comissão assegurará direitos ao servidor durante o período em que estiver exercendo o cargo ou função. Tipo, né? Quais são os direitos? Ele tem direito a férias. Quem está exercendo um cargo em comissão, né, ele tem direito a férias, por exemplo. Então aqui já foi atualizado o parágrafo 1, né? Ele diz que fica proibida ao servidor público municipal estatutário a incorporação de símbolo de cargo em comissão ou valor de função gratificada. Então não pode incluir a incorporação do salário, né? Símbolo ou valor da função. Não pode incluir a incorporação. Então a gente já matou aquela questão, né? Ou você escolhe um salário ou escolhe o outro. Beleza? Assegurada a percepção da vantagem prevista no parágrafo anterior, vai manter-se inalterada a retribuição pecuniária correspondente, sendo considerada direito pessoal, sobre o qual incidirão os aumentos gerais de vencimentos do funcionarismo municipal. Então, os atuais detentores de cargo em comissão ou função gratificada, aqui no parágrafo 3,
que vierem a ingressar no quadro permanente através de concurso público poderão computar o período imediatamente anterior ao seu ingresso no serviço público para fins do disposto no parágrafo 1 desse artigo. O que é o parágrafo 1 desse artigo? Ele diz aqui o seguinte: quem é de cargo em comissão ou função gratificada, que ingressar, fizer um concurso público, pode computar o período imediatamente anterior. Então você pode computar o período que você trabalhava em cargo em comissão a seu ingresso no serviço público para fins do disposto do parágrafo 1 desse artigo. Beleza? Então, não sei se ele está falando desse parágrafo 1 aqui, ó. Ele fala aqui: o funcionário que a partir da data de vigência dessa lei esteja ou venha permanecer no exercício do cargo em comissão por período contínuo superior a 1 ano intercalado de 4 anos, fica assegurada a percepção do valor da função gratificada ou de símbolo do cargo em comissão acrescido das demais vantagens de que estiver percebendo. Então aqui ele já fala que fica assegurada a percepção do valor. Aqui ele já fala que pode, aqui ele já fala que não pode. Então não sei se ele está falando de um ou do outro, mas você leva em consideração que está escrito aqui no parágrafo atualizado, pelo amor de Deus. A incorporação de que trata o presente artigo entrará em vigor 240 dias da publicação dessa lei. Então aqui ele tem um asterisco aqui, ó. Fica prorrogado por 90 dias a incorporação. Então não é 240 dias. Deixa eu colocar um risco aqui. Então não é 240 dias. Deixa eu ver se tem a parte aqui. Dá para riscar aqui, ó. Pronto. Então, vê se é isso. Olha lá. Fica prorrogado por 90 dias a incorporação que trata o parágrafo 4. Qual é o parágrafo 4? É esse aqui, do artigo 61 da lei complementar. Então, fica prorrogado por 90 dias. Então, o presente artigo entrará em vigor 240 dias da publicação dessa lei. Então, fica prorrogado por 90 dias a incorporação, né? Ah, não, entendi. Então, calma aí. Então, aqui é 240 dias que pode ser prorrogado por 90 dias. Ele não está mudando o tempo aqui, não. Fica 240 dias, a incorporação que trata esse presente artigo, e aí pode ser prorrogado por 90 dias a incorporação que trata o artigo 4. Show? Gratificação natalina. Natalina vai lembrar de quê? De Natal. Natal lembra peru, peru lembra 13º, que você tem que ter dinheiro para comprar o peru, né? Então aqui ele vai dizer o seguinte, ó: a gratificação de Natal será paga anualmente a todo funcionário municipal, independente da remuneração a que fizer jus. Então aqui ele está falando do 13º, tá? Aqui é o 13º. A gratificação de Natal corresponderá a 1/12 por mês de efetivo exercício da remuneração de dezembro do ano correspondente. Então é 1/12. A fração igual ou superior a 15 dias de exercício será tomada como mês integral para efeitos do parágrafo anterior. Então, se você trabalhar 16 dias, é contado como 30, é contado como mês integral. Se você trabalhar aqui, ó, 16 dias, que ele está falando igual ou superior. Então, ou é 15 ou 16 em diante. Se você trabalhar 15 dias ou 16 em diante, é considerado como se você tivesse trabalhado um mês. Show? A gratificação de Natal será calculada somente sobre o vencimento, somente sobre o seu salário. Nele não incluídas vantagens, exceto nos casos de cargo em comissão, quando a gratificação de Natal será paga. A gratificação de Natal será estendida aqui no parágrafo 4 aos inativos e pensionistas com base nos proventos que percebe na data do pagamento daquela. Então você também recebe 13º se você estiver inativo, ou se você for pensionista, se você receber uma pensão. A gratificação de Natal poderá ser paga em 2 parcelas. A primeira, isso aqui é importantíssimo, 30 de junho. E a segunda, 20 de dezembro. Então 30 de junho está ali no meio do ano e no final. É uma no meio e outra no final, né? Que o junho é o quê? O mês 6, né?
Então, uma no meio e uma no final. Então, é 30 de junho, final de junho, que aí completa os 6 meses, né? E a segunda, 20 de dezembro de cada ano, ok? Pagamento de cada parcela se fará tomando por base a remuneração do mês em que ocorreu o pagamento. Então, isso é óbvio, né? Parágrafo 7, a segunda parcela será calculada com base na remuneração em vigor no mês de dezembro, abatida a importância da primeira parcela pelo valor pago. Aqui no parágrafo 66 ele vai falar que vai ser pago de forma proporcional os números de meses, né, que o funcionário foi exonerado. Vai pagar de forma proporcional, se você for exonerado. Beleza? No adicional de tempo de serviço, aqui ó, por triênio. Triênio quer dizer o quê? Vamos colocar aqui, né? Triênio, 3 anos. Então, a cada 3 anos, você ganha uma adicional por tempo de serviço. 10% aqui, ó. Tá? Então, por triênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao funcionário, no primeiro triênio, correspondente a 10% até o limite de 12 triênios. Então, você vai ganhar a cada triênio, são 3 anos. Um primeiro triênio, segundo triênio, terceiro, quarto até o 12. Tá? Então, você tem um limite aí de 12 triênios para ganhar 10% a mais do seu salário. Então, aqui no parágrafo único, que já foi atualizado também, o adicional de que trata o caput. Caput é a cabeça do artigo. Geralmente é o próprio artigo, né? Desse artigo é devido a partir do dia imediato àquele que o funcionário completar o tempo de serviço exigido. Então, esse adicional que você ganha do triênio é devido a partir do dia imediato que você completou os 3 anos. E retroagirá a data de ingresso do funcionário no serviço municipal, excluindo-se, contudo, o quinquênio. Então, ele exclui os 5 anos, né? O adicional de tempo de serviço de que trata o artigo 64 da Lei Complementar, que é essa lei, além de incidir sobre os vencimentos do cargo efetivo, incidirá também sobre os valores incorporados a qualquer título. Beleza? Então, aqui a gente vai falar dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade. No artigo 65, os funcionários que trabalham com habituidade, ó. Habituidade significa o quê? Que você está trabalhando de forma habitual, de forma contínua, em locais insalubres. A banca pode colocar aqui também, né, os funcionários que trabalham com, né, uma frequência que não é habitual. Claro que ela não vai colocar assim, né, mas ela pode colocar uma coisa relacionada a isso. Em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fará jus a um adicional sobre vencimentos do cargo efetivo. O funcionário, aqui já é o parágrafo 1 atualizado, né, o funcionário que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles. Então, você deve optar ou por ganhar por insalubridade ou por periculosidade. Não pode acumular essas vantagens, tá? O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Muito simples. Você só ganha o adicional se você tiver numa situação de insalubridade ou periculosidade. Se essa situação ela se eliminar, você não ganha mais a concessão do benefício. Muito simples. Haverá permanente controle da atividade do funcionário em operações e locais considerados penosos, insalubres e perigosos. Então sempre vai haver um controle, né, da atividade nessas operações que são perigosas, penosas e insalubres. A funcionária gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação, a amamentação, né, das operações em locais previstos nesse artigo, exercendo suas atividades em local salubre, ou seja, em local que não seja perigoso, né? Que não seja insalubre. Na concessão de adicionais aqui no artigo 67, de penosidade, insalubridade e periculosidade, serão observadas as situações específicas na legislação municipal. O parágrafo único ele diz que os locais de trabalho e os funcionários que operam com raio-x ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizantes não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Então você que trabalha aí com raio-x e substâncias radioativas, cuidado aí com as radiações ionizantes.
do adicional por tempo de serviço extraordinário. Então, o serviço extraordinário será remunerado com um acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Somente será permitido o serviço extraordinário para atender às situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas diárias, podendo ser prorrogado por igual período, se o interesse público exigir, conforme se dispuser em regulamento. Então aqui o limite máximo é de 2 horas diárias aqui para situações excepcionais, podendo ser prorrogado por igual período. Então pode ser prorrogado por até 2 horas. O serviço extraordinário previsto nesse artigo será precedido de autorização da chefia imediata que justificará o fato. O exercício extraordinário realizado no horário previsto no artigo 69 será acrescido da percentual relativa ao serviço noturno, em função de cada hora extra. Beleza? Aí vem o adicional noturno, aqui no artigo 70. O serviço noturno prestado, compreendido, isso aqui é uma questão de prova, é entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Tá? Terá valor hora de mais de 25%, computando-se cada hora 52 minutos e 30 segundos. Então, completou 52 minutos e 30 segundos, equivale a 1 hora. Beleza? Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata esse artigo aqui vai incidir sobre o valor da hora normal de trabalho acrescentado do respectivo percentual de extraordinário. Show? Maravilha. Do abono familiar. Será concedido abono familiar ao funcionário ativo ou inativo. Então, pelo cônjuge, companheira ou funcionário, né, do funcionário, que viva comprovadamente em sua companhia e que não exerça atividade remunerada e que nem tenha renda própria. Então, você recebe, o abono familiar é aquele salário família que a gente recebe, né? Então, vai receber pelo cônjuge ou companheira, se você tiver um cônjuge ou companheira que não exerça atividade remunerada e nem tenha renda própria. Pelo filho menor de 14 anos, que não exerça atividade remunerada e nem tenha renda própria. E pelo filho inválido, mentalmente incapaz, sem renda própria. Então você recebe esse abono familiar pelo cônjuge que não tenha exercendo atividade remunerada, pelo filho de 14 anos que não exerça atividade remunerada e pelo filho inválido que também não tenha renda própria. Beleza? Essa parte aqui é a mais importante, geralmente é a que mais pede em prova, né? Beleza. Eu vou deixar, essa aula já tem 52 minutos, eu vou fazer o seguinte, coloca um comentário aqui embaixo. Por que eu peço o comentário? Como a gente faz bastante aulas, tem umas aulas que são mais vistas, tem outras que são menos vistas. Então a gente pede esse feedback dos alunos para a gente saber qual que vai ficar na fila, qual vai ser a fila de prioridades, né? De repente quem está pedindo mais vai ter mais prioridade, quem está pedindo menos vai ter menos prioridade. Então a gente pede, se você quiser a aula 3 desse estatuto, coloca aqui embaixo nos comentários, faz a aula 3, por favor, professor e tal. E aí a gente vê, né, de acordo com os pedidos, que a demanda realmente está, as pessoas estão pedindo, a gente vai lá e fabrica as aulas. Que aí a gente coloca numa fila de prioridade. De repente, né, tem pessoas que estão estudando mais sobre esse assunto, vão exigir mais, então a gente também se exige mais. Ok? Então, muito obrigado pela atenção de todos, que vocês consigam atingir seus objetivos, que vocês consigam exercer, né, a sua função lá na administração pública. E aquele abraço e tchau!